Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Café e Negócios, que é conduzido pelo Núcleo de Comunicação da Unorte e veiculado pela TV Rio Preto, canal 7 da NET e também nas nossas redes sociais. Hoje temos aqui um convidado muito especial, que é formado em administração, tem MBA pela FGV e já caminhou aí pelo mundo das empresas, pelo mundo do empreendedorismo e está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua história. Bem-vindo, Fernando Marino. Agradeço por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade. Espero contribuir um pouco com a história, com o conhecimento e com o apoio aos empreendedores aí que durante a carreira aí a gente tem oferecido. Eu fiquei feliz de saber que você se formou aqui pela Unorp, né? Hoje é Unorte, sim, mas que há tempos aqui era a Unorp e formado em administração. Queria que você começasse falando um pouquinho dessa tua carreira, né? Quando você iniciou aqui, por que você veio fazer administração? Ah, legal. Eu fiz eletrotécnica em São Paulo, terminei no Filadélfia aqui em São José do Rio Preto e trabalhava numa indústria, né, onde eu tinha um gerente que ele falava assim, olha, faz administração de empresas que você pode ajudar bastante a empresa onde eu trabalhava. E eu já vinha pensando, né, em algum curso do que fazer, né? Sempre olhava engenharia elétrica, mas fui motivado por ele, né, a participar e fazer a administração. E aí eu comecei o curso, né, e sem dúvida nenhuma foi um curso que abriu bastante a minha mente, me ajudou por onde eu passei, e sem dúvida nenhuma é o que pode ajudar aí o empresário a administrar bem o teu negócio. Eu queria saber se você já pensava em abrir empresa quando você estava na faculdade ainda. Olha, no final da faculdade foi quando eu comecei, né, a ser picado ali pelo bichinho do empreendedorismo. Porque, lógico, a gente está dentro de uma empresa, você pensa em fazer carreira, né? Mas os meus pais sempre tiveram algum tipo de negócio, né? Meu pai já teve comércio em São Paulo, minha mãe já teve alguma coisa na área de beleza, saúde. Então eu sempre vi esse movimento, mas a administração começou a me chamar a atenção dos processos, de como organizar uma empresa, um negócio. E aí eu comecei a falar, poxa, isso aqui pode me ajudar bastante a fazer, né, acontecer os negócios por aí. Então acho que para o terceiro, para o quarto ano eu comecei a pensar em qual negócio que eu poderia montar no futuro. Qual que foi o primeiro? Então, o primeiro negócio que eu montei foi uma financeira, né, aquelas empresas que oferecem crédito, né, para aposentados, né, no mercado, ainda quando não existia muito esse movimento. Hoje já tem bastante. Hoje já tem bastante, né, e na época eu com um colega, a gente trouxe na época o Paranabanco, né, para a região, para São José do Rio Preto, e a gente começou a oferecer esses produtos aí dentro do mercado. Foi o primeiro movimento aí como empreendedor. Você saiu da indústria elétrica ali e foi para a área financeira? Na verdade, eu conciliei os dois, né? Porque eu estava dentro da indústria elétrica, né? Que era uma indústria que eu já trabalhava há um bom tempo. E aí nós montamos esse negócio, então a gente se dividia, né? Era um pouco ele, um pouco eu, e a gente foi tocando os negócios meio que em paralelo, né? Mas aí chega uma hora que não dá, né? Você tem que escolher que canoa que você quer ficar. Mas foi o primeiro empreendimento aí que eu comecei. E depois, o que aconteceu? Depois disso? Então, depois que eu comecei a montar o primeiro negócio, obviamente que eu me formei e aí eu comecei a perceber que eu poderia trabalhar como um consultor, né? Eu já entendia dos processos, já tinha trabalhado dentro da indústria, já tinha visto o que funcionava. E aí eu montei uma empresa de consultoria empresarial. E grudei no Sebrae. Falei assim, bom, onde tem consultoria no Sebrae, naquela época você poderia ser uma empresa terceira que prestava serviço para o Sebrae. E aí eu comecei a atender o agronegócio, comecei a atender os cursos, comecei a dar treinamento, capacitação e consultoria para o micro e pequeno empresário. E aí não parei mais, né? E aí eu comecei a desenvolver uma carreira nesse lado de consultoria, atendendo diversos setores, segmentos, sempre olhando o lado financeiro e o lado de gestão, né? E aí participei de vários projetos com o Sebrae Nacional, né? Atendendo
como uma Liquigás, como desenvolver os pequenos distribuidores, né, de gás pelo Brasil, projeto de ovinocultura. Empresas. Essa é a vantagem da consultoria, né? Você acaba atendendo diversos segmentos, conhecendo muitos setores e obviamente que o conhecimento em gestão serve para qualquer um desses, né? Você só vai adaptando com o modelo de negócio. E o meu último desafio aí foi fundar a Nextbee, que é uma startup especializada, é uma plataforma de compra e venda de empresas. Eu sempre atendi os empresários, via uma dificuldade deles, eles falavam, Fernando, não sei quanto vale o meu negócio. Como é que eu faço? O que eu uso? Qual que é a metodologia? E aí eu comecei a trabalhar avaliações de empresas no mercado. E o segundo passo foi quem falava assim, como é que eu vendo? Como é que eu compro? Aonde que eu anuncio? E aí nós criamos uma plataforma que você pode comprar, vender, anunciar e avaliar as empresas através dela. A própria plataforma faz essa valuation da empresa, por exemplo? Sim, a pessoa consegue anunciar a empresa e consegue contratar uma avaliação. Lógico que tem vários tipos de avaliação. Você tem uma avaliação online e você tem uma avaliação que você demanda ter um analista, um consultor, porque às vezes você tem que construir todos os parâmetros, as análises para você montar um valuation. Mas já é possível fazer uma avaliação online. Que fantástica essa ideia, né? Que proposta, achei muito interessante quando eu fiquei sabendo do modelo de negócio e aí partindo para esse lado de startup, que hoje a gente sabe a potencialidade que tem de crescimento aqui. E São José do Rio Preto é um ninho aqui, né? Uma sede muito legal. A gente tem o Parque Tecnológico, o próprio Sebrae, muita instituição que dá suporte, que apoia. Aqui startup e franquia é o que mais tem, né? Exatamente. É o celeiro de franchise, né? E eu sempre falo, esses negócios com tecnologia, né? As empresas com tecnologia, elas têm normalmente um potencial, né? De escala, de crescimento e de evolução. Né? Que legal, fico muito feliz de saber que alguém daqui da região que está projetando a nossa cidade, projetando a própria faculdade aqui onde você se formou, né? Queira ou não, eu não posso deixar de falar, que é egresso aqui da nossa instituição. Nasceu aqui. Nasceu aqui, olha só, né? Eu falo isso para os nossos alunos também, ó. O potencial a gente tem, capacidade vocês têm, vocês trazem, né? E poder vislumbrar o quanto se pode alcançar. Né, o quanto se pode conquistar mediante o empenho. Claro que precisa de esforço, né, Fernando? Foi fácil? Nunca é fácil, né? Eu falo que a formação ela te ajuda, né, a abrir a mente, ou você começar a buscar caminhos, mas eu sempre falo que para o empreendedor, né, eu atendi muito empresário no balcão do Sebrae e aí você percebe assim, né, falta conhecimento, as pessoas precisam buscar cada vez mais conhecimento, vir para uma faculdade, fazer uma graduação, uma pós-graduação, né? E obviamente que não é fácil empreender, a gente sabe, a gente vive num país aí que tem estabilidade política, econômica, a gente tem muitas variáveis que afetam o dia a dia, né? Mas eu sempre falo que nós brasileiros, nós somos muito criativos, né? Então a gente usa muita criatividade, né? E principalmente a resiliência, né? De fazer as mudanças, cair, levantar, recomeçar, construir novamente, né, os seus projetos. Né, e eu acho que o aprendizado é que é importante para você conseguir ter sucesso em qualquer negócio. Né, mas tem que passar por tudo isso. E essa habilidade da persistência, né, que precisa para o empreendedor, porque assim, desafio é constante. Ah, sem dúvida. Eu falo que não tem como você vencer, né, se você não tiver essa resiliência e persistência aí no dia a dia. Né? Eu brinco lá, você assiste Fome de Poder, o filme do McDonald's, você vê o quanto foi difícil. Né? Todo mundo hoje fala, nossa, o McDonald's, como ele é gigante. Né? Mas quando você olha a história lá atrás, você percebe que as pessoas que fundaram tiveram muita dificuldade de caminhar. E quem veio depois também teve dificuldade, mas foi a persistência, ajustar o modelo de negócio, porque às vezes você está num modelo que ele não tem ainda, né, o resultado esperado, então tem que persistir. Exatamente, a gente sabe que a capacidade do empreendedor é justamente essa, né, de se superar, de se reinventar.
Eu vou te convidar para tomar o nosso café, viu, Fernando? E nós vamos para um intervalo aqui rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Em 2023 é na Unorte. São mais de 30 cursos de graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, tecnologia de última geração, infraestrutura completa e corpo docente qualificado garantem a você a melhor formação. Na Unorte, seus sonhos se tornam realidade. Acesse o site unorte.edu.br ou nosso WhatsApp para mais informações. Unorte, seu lugar é aqui. Estamos de volta aqui, então retomando a jornada do empreendedor que o Fernando está compartilhando com a gente, tanto da sua experiência, né, Fernando, como empreendedor na fundação aí de algumas empresas, quanto do outro lado da mesa ali como consultor, esse acesso que a gente tem a muitos empresários, né, e uma coisa que eu aprendi há muito tempo, quando eu vim para Rio Preto e tive contato na consultoria também, é o respeito pelo empreendedor, né, o respeito pelo empresário. A gente vem de uma formação, né, então assim, você tem curso, né, e eu até então não tinha aberto minha empresa, mas eu sempre ouvia, né, os consultores mais velhos, especialmente o Edgar, falar, respeita aquele que está abrindo uma empresa, né, que às vezes não tem estudo, né, e que com muita dificuldade, mas ele está lá e ele está vencendo. Então a gente entra nesse papel de orientar e, como você disse, sugerir aí a formação, a busca de informação, né? Mas respeitar ali todo esse empenho que é necessário para conseguir manter uma empresa aberta, né? Não é fácil. Eu falo assim, é um desafio muito grande, né? Porque eu falo, quando você está empregado, né? Lógico que não tem segurança, né, de 100%, mas você sabe que no final do mês alguém vai pagar teu contra-cheque ali, né? Não é você que tem que arcar com os custos daquela empresa, né? Não, né? Você sabe que você vai pegar o teu salário, porque você se dedicou lá X horas, né? E bem ou mal, se teve resultado ou não teve aquela empresa, alguém tem que te pagar, existe um compromisso. O empreendedor, eu sempre brinco que é aquele que é o último a se pagar, quando dá para se pagar, né? Então você vai perceber ali, e tem que respeitar muito o papel do empreendedor, porque ele é o cara que está empregando, ele é a pessoa que está bancando famílias, né? Ele que está acordando cedo para se preocupar de como que essa conta vai fechar. A gente sabe que, né, o samba do empreendedorismo ali, ele é difícil, né, essa matemática, porque você tem que equalizar o teu crescimento, o teu estágio, o teu investimento, o momento de tudo que acontece, né? Então, assim, eu sempre falo que o empreendedor, ele é a pessoa que, né, tem realmente esse respeito, né, por todo o desafio que ele se doa para poder executar, né? Então, acho que é muito interessante você ver a caminhada, né? E a gente ouve, né, no dia a dia, né, sempre conversando com as empresas, até hoje a gente, né, atende empresários que passou pela consultoria e tudo mais. E quando ele fala assim, poxa, ainda bem que eu ouvi, né, lá atrás e eu coloquei em prática, porque eu falo assim, o empreendedor é aquele que entende o recado, entende as dificuldades, mas olha as saídas, as soluções e coloca em prática para ter a virada de chave e a coisa acontecer. Se ele não colocar em prática, sem dúvida nenhuma é a pessoa que vai ter dificuldade, a pessoa que vai fechar o teu negócio, né? E normalmente você vê que a pessoa tem dificuldade de fazer a mudança, né? De fazer aquilo acontecer de verdade. Então o empreendedor tem que ter respeito mesmo. E eu acho que tem essa parte de acreditar que é possível, né? Às vezes a gente vê, aqui na faculdade mesmo, né, os estudantes que vêm e vão se formar aí numa carreira, que seja na área da saúde, na área da engenharia, né? E vislumbrando essa possibilidade, eu vou trabalhar numa grande empresa, eu vou para uma multinacional, né? E não cogita essa possibilidade de abrir a sua própria empresa, né? Como você comentou, faz parte aí do seu histórico. E parece que às vezes o conhecimento ele gera essa insegurança, né, de partir mesmo para o mercado. E um desafio que a gente está se propondo, inclusive tem um núcleo de inovação aqui,
que esse ano está oferecendo aí uma jornada para os alunos, né, para eles quebrarem, romperem essa barreira e realmente buscar esse espírito empreendedor ou esse comportamento empreendedor, né? Por exemplo, a gente pega o pessoal que faz odontologia. No momento em que ele abre uma clínica, ele não é só o dentista, né? Ele Sim. é o empresário, ele é um empreendedor, né? Então, o que você poderia trazer para a gente assim, de orientação a respeito desse desenvolvimento, né? Lógico, por cursos, a gente tem o Sebrae oferecendo, mas como que você traria assim, na sua vivência, né? Para que as pessoas buscassem essa capacidade empreendedora? Boa pergunta aí. Eu acho que, lógico, é que você falou, quanto mais você estudar e ter informação, mais vai te abrindo as possibilidades e perdendo o medo, principalmente, de você empreender. Eu acho que o mundo mudou bastante, né? Eu falo que, na minha época, o meu pai e minha mãe falavam assim, você vai arrumar um emprego, né? E hoje, com toda essa informação que existe, tecnologia, o movimento das startups, o movimento de inovação, eu percebo que o jovem ele já está antenado, né, a falar assim, poxa, tem alguém que está criando uma solução, né, a gente brinca lá, né, o Mark Zuckerberg do Facebook, ele não terminou a faculdade, né, ele fez o Facebook e foi embora, empreender, né. Se você pegar o Bill Gates, ele não terminou a faculdade, né, mas ele estava dentro da faculdade. E qual faculdade, né? Adquirindo conhecimento. Então eu falo assim, eu acho que é conhecimento, é participar de grupos de inovação, é conseguir participar de empresas júnior dentro das faculdades, que isso abre a mente, né? É poder participar de empresas, por exemplo, se você tem empresas na família, vai lá, mesmo não sendo, né, o teu segmento para onde você está estudando. Às vezes eu escuto assim, né? Ah, mas eu quero ser dentista e meu pai tem uma padaria. Eu falo, poxa, vai lá, convive, vê o que é a vida do teu pai, da tua mãe, do empreendedor, de um tio, de um parente que tem uma empresa, para você pegar experiência. Porque na hora que você tiver o seu negócio, você já vai ter visto na prática como é que é o dia a dia, independente de ser negócios às vezes diferentes, mas aquela rotina de você abrir uma empresa cedo, de você pagar alguém, receber, conversar com o fornecedor, você reformar, mudar, faz parte do dia a dia de qualquer negócio, né? Então acho que é conseguir participar de oportunidades como essa, porque não adianta, o empreendedorismo ele é na praça, você pode ler quantos livros você quiser, vai te ajudar, vai te dar noção, mas meu amigo, na hora que o barco está lá no meio do oceano, aí você vê. Aí é que nós vamos ver. Você vai ver como é que a coisa acontece. Então é isso, é prática, né? E você se permitir começar pequenos negócios, não importa qual seja, né? Fernando, eu vou te pedir. Segura agora, falando aí de pequenos negócios, que a gente sabe que precisa de bastante, tem muita coisa para falar. Vamos parar mais um pouquinho aqui o intervalo, já a gente volta e você retoma. Claro, vamos lá. Somos referência mundial em pós-graduação na área de saúde, em odontologia e medicina. A pós-graduação da UNORTE conta com estrutura moderna, laboratórios completos para práticas clínicas com mais de 70 consultórios, inseridos no contexto digital da odontologia, tecnologia de ponta e atendimentos voltados à comunidade. Temos convênios e parcerias com clínicas e hospitais da região para a realização de aulas práticas em medicina, além de convênios no âmbito internacional, como o Convênio Marco de Colaboração Universitária Internacional com a Universidade de Guayaquil, no Equador. Nosso corpo docente é composto por mestres e doutores com experiência internacional e atuantes no mercado de trabalho. Acesse o norte.edu.br. Tenha mais informações e garanta já a sua vaga. Estamos de volta aqui, o Fernando estava falando aí do pequeno negócio, da pequena empresa. A gente tem 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, né, Fernando? Sim. Continua, por favor. Vamos lá. A coragem de abrir um pequeno negócio. Eu falo assim, a força de trabalho no Brasil é dos pequenos negócios, a gente sabe disso.
Mas a gente sabe que a mortalidade das empresas é também um outro desafio. O Sebrae monitora muito isso, né? E outras instituições. E a gente sabe que a mortalidade normalmente são por alguns critérios, né? Falta de recurso, de crédito, falta de gestão, falta, né, de planejamento, né? A pessoa monta um negócio sem um mínimo de planejamento, sem saber para onde que vai. Né? Eu brinco que a gente cruza com pessoas que falam assim, né? Nossa, meu sonho é ter um restaurante. A pessoa monta um restaurante. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não queria trabalhar de sábado e domingo. Aí a gente fala, bom, mas como é que você montou esse restaurante? Daí alguns anos fala assim, meu sonho é vender o restaurante. Meu sonho é vender o restaurante. Então, assim, eu acho que tem o desafio, mas eu acho que hoje tem muita instituição, muita empresa, muitas faculdades que podem ajudar para quem buscar, né, conhecimento e informação para colocar de pé, né, um pequeno negócio. Mas é planejamento, é dedicação, né, é se doar dentro desse processo, né, entender o movimento que o mercado está fazendo, porque às vezes você vê pequenos negócios, pessoas montando empresas sem ter o mínimo de conhecimento daquele mercado. Pode dar certo? Lógico que pode dar certo, só que a caminhada é muito mais longa, né? É muito interessante quando o pessoal vem, a gente que é de consultoria, né, tá na faculdade e tal, que negócio que ramo que tá bom aí, que tá dando dinheiro, né? O pessoal tem muito disso, o pessoal sempre pergunta pra gente, né? O que tá dando dinheiro que você me indica? Eu sempre devolvo falando assim, não, o que você quer? O que faz você, né, acordar cedo e se dedicar? Não pode ser só dinheiro, né? Porque vai chegar uma hora que vai pesar. Então você tem que ter paixão por aquele negócio. Então isso é outra coisa que eu acho que é importante. Você pediu aquela dica. Eu acho que o jovem não pode ir pelo dinheiro, né? Tá todo mundo muito motivado nas redes sociais de o que dá dinheiro, o que faz. Isso é muito legal, desde que tenha sinergia com o que você vai fazer e para o teu futuro. Porque senão ele vai ter começo, meio e fim, e às vezes o fim não vai ser tão agradável porque você não tem amor por aquilo que você faz. Vai ser frustrante, né? Vai ser frustrante. Vai dedicar um espaço, um tempo da sua vida e depois ver que não era realmente aquilo que você queria. Exatamente, Não dá, a conta não fecha. Eu sei que todo mundo fala isso, né? Você tem que fazer aquilo que te dá paixão e tudo mais. E é a pura verdade, né? Olhar o resultado financeiro é bom, mas olhar aquilo que vai estar com você todos os dias. Faça chuva, faça sol, você vai estar ali. Vai chegar uma hora que se você não tiver realmente amor pelo que você está fazendo, você vai desistir. Você não vai mais inovar, porque todo e qualquer negócio, você tem que estar inovando, transformando ele e acompanhando todos os movimentos. Você viu aí uma pandemia. O que a pandemia fez com um monte de negócio? Quantos empresários baixaram as portas e quantos outros empreendedores renovar o teu negócio, transformar e achar um caminho que ele nunca imaginou e foi no meio do caos, né? Então, só faz isso quem está realmente falando assim, não, é isso que eu quero e eu vou achar uma mudança, eu vou achar um caminho. Então, tem que ter esse espírito aí. Você me fez lembrar no Empretec, né? O Sebrae sempre fala da meta SMART, né? E cada letra tem um significado, mas que o Rodney sempre fala do significado pessoal, o S, né? Como aquilo que realmente tem um significado para você, que vai te mobilizar, né? Canalizar toda a sua energia, que é isso que você está falando. Sim, é importante. Você tem que ter isso como uma diretriz. Eu falo para qualquer negócio, né? Você tem realmente desejo por estar aqui e desenvolver? Tenho, então o resto vai acontecer. Agora, se você não tiver, vai doer e não vai levar você para lugar nenhum. E você trouxe o exemplo, né, da padaria, né? Você está formando em outra área, mas seu pai tem um pequeno comércio ali que você possa sentir o dia a dia, né? E ver primeiro os desafios, que é dolorido, né? Chega no final do mês, você tem que olhar e falar assim, vem, né? Teu pai te chamar e falar, vem aqui ver a conta, ó, eu tenho que pagar isso. Normalmente é muita coisa. E aí você pega o recebimento e faz um balanço ali no final, né, o resultado do exercício, e avalia o que está dando certo e o que não está dando certo. Então, na hora que você tem que pagar, por exemplo, um funcionário, na hora que você tem que negociar com um fornecedor, né, então, assim, tem o desafio, aquilo que a hora que você acha que não vai dar certo, que vai faltar dinheiro, né, ou que qualquer que seja o desafio,
E depois, na hora que você vê o resultado, que uma pessoa, que o cliente chega e fala, né? A nossa produção aqui está dando a dica, né? O Pão de Açúcar começou como uma padaria e olha onde chegou. E quantos negócios que começam pequenos, né? E como você falou aqui, Rio Preto é a capital do franchise, capital das franquias, que saíram daqui e se projetaram para o Brasil todo, para o mundo todo. A gente tem nomes aqui de pessoas importantes que trouxeram esse resultado pelo empenho, né? Pelo esforço, pela dedicação, pela capacidade empreendedora, né? O Samenzato é um que é muito citado, né? Mas a gente tem outros aqui, muitas franquias e startups, como você falou, como a NextBee. Sim, isso aí. Nós temos hoje aí eu brinco que a gente tem uma startup que o desafio que todo mundo tem lá hoje é entregar a melhor solução, né, na ponta, que resolve, na verdade, um grande problema do pequeno empresário, de saber quanto vale e como é que você vende, né? Então, eu falo assim, você tem que resolver uma dor. A startup tem que resolver uma dor. Se ela não resolver, né, não vai crescer, não vai escalar. Não vai dar certo. Então, eu acho que todos os negócios buscam resolver problemas, né? Buscam resolver, trazer soluções, né, dentro do mercado. Eu acho que esse é o desafio. A gente está chegando no final e eu vou fazer uma pergunta assim para você tentar sintetizar e responder para a gente. Fernando, você toca inúmeros projetos, inclusive da FIA, do qual estou participando recentemente. Como é que você dá conta de tudo ali? Nesse lado, o que o empreendedorismo te ajuda? Ah, legal. Assim, eu acho que você primeiro planejar muito bem o teu dia, né? Eu procuro fazer isso, criar rotinas, né? Porque cada área consome você, né? E eu, no meu dia a dia, eu procuro priorizar realmente algo que vai trazer resultado ou gerar soluções no meu dia a dia, né? Acho que não dá para perder tempo, né? Eu falo que às vezes a gente perde muito tempo durante o dia dispersos, né? Então, por exemplo, eu vou olhar o WhatsApp, tem um grupo de colegas que está postando sobre o futebol de ontem, né? Então, assim, eu me permito fazer isso à noite, mas durante o dia eu não procuro, porque eu sei que eu preciso resolver, às vezes, algumas situações. Então, o que eu procuro fazer é isso, é planejar, criar rotina, né? Dar foco, né? Principalmente naquilo que vai trazer resultado. Tá joia. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o programa. Eu te agradeço mais uma vez, fico muito feliz da sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí para todos que vão assistir. Com certeza. Obrigada para você que está assistindo e até a próxima.